A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Uma vez mais, nós estamos reunidos aqui, às quintas-feiras, lembrando os irmãos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão pela internet, que nós temos um propósito de levar esse evento até fevereiro do ano que vem. O material é farto, nós estamos trabalhando em libertação da alma, do corpo e do espírito. Nós temos muitas orientações que nós estamos passando com detalhes para cada um dos irmãos, para que lá em fevereiro do ano que vem, 2027, nós vamos fazer aquela oração que fizemos esse ano. Em fevereiro desse ano, nós fizemos a oração, a maioria dos irmãos estiveram aqui. Foi uma oração que nós começamos às 8 da manhã e levamos até às 10 da noite. Foi pancadão, né? Como se diz aí na linguagem, foi martelo. Foi muito bom, mas nós temos muita coisa para melhorar. Temos que alcançar maturidade sobre esse assunto. Então eu quero louvar a Deus pela presença de cada um de vocês que vieram hoje, vocês que vão assistir pela internet. Semana passada eu fiz uma pergunta para os irmãos. Os irmãos têm, assim, essa voluntariedade de ler. Vocês leem? Ler, você costuma ler? Ler, né? Ler é importante. A leitura é importante, principalmente a leitura que envolve o reino, né? Tudo que envolve o reino traz para a gente um largo material, conhecimento, né? Osés já dizia que nós estamos sofrendo muito por falta de conhecimento. E nós lemos, e aí eu estou lendo muitas reflexões, eu tenho muitas reflexões, essa aqui eu encontrei, e eu queria aproveitar o momento que nós estamos terminando a parte do corpo, falando dos olhos, falamos do ouvido, e agora nós estamos falando da boca, da língua, né? Vamos terminar hoje e, se der tempo, hoje ainda vamos começar a entrar na alma, né? Vamos falar da alma. Então eu peguei aqui essa reflexão e queria muito que você prestasse atenção, dividisse com os irmãos. Essa reflexão tem um título: o ponto vulnerável. O ponto vulnerável. Queridos, é interessante como o ladrão age. O ladrão, ele sempre vai encontrar um caminho que seja mais fácil, menos complicado para ele. Não é? Nós temos o costume de, ao dormirmos, aqueles que moram em casa, vou citar o que tem em casa, normalmente ele procura ver se as janelas estão fechadas, se as portas estão fechadas. Quem tem casa tem a porta dos fundos, tem a porta da frente, tem a varanda, tem a janela. E nós só vamos descansar quando todas as portas estão fechadas. Aqueles que têm alarme, ligam o alarme. E quem tem cachorro, solta. Assim, você soltou o cachorro, normalmente o pitbull lá solta o cachorro. Por quê? Isso são prevenções do perigo da noite. À noite, né, à madrugada, podemos ser surpreendidos com um ladrão, né, que veio roubar. No mundo espiritual, não é diferente. Nós temos que tomar alguns cuidados. Essa reflexão, eu gostei muito dela. Então, vamos ao texto. Relatam os poetas clássicos o caso de Aquiles, guerreiro grego. Você, quem hoje ouviu falar naquele, como é que é o título? O calcanhar de Aquiles, né? É em cima disso aqui. Cuja mãe, orientada pelo oráculo, o mergulhou, sendo ele ainda criança, lá no rio Nete. E a fim de proteger essa criança de qualquer perigo que o pudesse atingir, em consequência da guerra de Troia, né? Paris, porém, o seu inimigo irreconciliável, ficando ciente também pelo oráculo que Aquiles, ele tinha o corpo invulnerável, com exceção do calcanhar. Interessante, eu não sabia disso.
por onde sua mãe o segurava e o emergiu no rio. Ou seja, ela emergiu o menino no rio, mas segurou ele pelo calcanhar, e o calcanhar não ficou protegido, vamos dizer assim, conta essa história. Tirou, então, o emergiu no rio. Tirou partido desta falha, o caso de Pares, ele tirou e feriu certeiro um golpe precisamente no calcanhar, e Aquiles morreu. Estava todo protegido, mas o calcanhar não estava. Havia ali uma falha e foi aonde ele morreu. Para enfrentar a luta contra adversários das nossas almas, o cristão se veste, ou deveria vestir-se, de toda a armadura de Deus. Então, aqui o escritor está fazendo uma comparação. Deveríamos estar completamente vestido da armadura de Deus, mas muito cuidado em não negligenciar, nenhuma peça, por menor que ela seja, não pode, você tem que vestir tudo. Cuidado em não deixar uma mínima parte do corpo sem proteção, porque precisamente por ela é que o dardo inflamado do inimigo entra. E se são os olhos que não estão protegidos, certamente os dardos inflamados do inimigo, eles vão usar essa brecha para nos oferecer figuras de todo nível de lascívias. Existem cristãos que eles não estão protegendo os seus olhos, está tudo protegido, mas o olho ainda continua precisando de algumas proteções. E se são os ouvidos? Eles os atingirá com maus conselhos ou conversa de baixo quilate. Existe cristão que estão revestidos da couraça, mas o olho não está protegido, o ouvido não está protegido, e é por aí que vem muitas derrotas. Mas de maneira muito especial, essa reflexão, ele citou, por isso eu coloquei a língua. Fala comigo, a língua. Imagina uma língua desprotegida. Imagina uma língua que não tem revestimento. E se a língua, ela a moverá para falar mal e produzir danos a terceiros? E se for os pés, ele os moverá para frequentar lugares aonde os anjos de Deus não podem entrar, e assim por diante. E aí veio a pergunta que eu me encantei: há algum ponto vulnerável em você, meu irmão? Há algum ponto que ainda não foi coberto ou protegido pela armadura de Deus? E eu achei muito interessante, não é? Muito interessante, porque o assunto que nós vamos tratar hoje é a boca, é a nossa boca. E eu não imaginava, irmãos, que a língua, ela tem um poder. Claro que a gente estuda a Bíblia, Tiago fala muito sobre isso, o livro de Provérbios, mas nós desenvolvemos aqui algo muito interessante. Nós temos dito aos irmãos que não há maldição sem causa. Vamos dizer, todos vamos dizer, não há maldição sem causa. Ok? E o trabalho que nós estamos querendo é chegar no final e eliminar todos os processos de maldições, de ilegalidades que tão de perto nos rodeia. Então a boca, querido, é algo muito sério. A língua é algo muito sério. Vamos começar. Mateus capítulo 12, verso 36. Mateus 12, 36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado, disse Jesus. Queridos, presta atenção no texto.
Mas eu vos digo que de toda, é toda palavra ociosa. Repita comigo, palavra ociosa. O que Jesus está nos dizendo é que nesse texto não existe apenas falei. Não, eu simplesmente soltei uma palavra solta, uma palavra sem sentido. Aqui, queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: essa palavra ociosa que nós estamos acostumados a lançar à deriva, ela sempre vai existir prestação. Ele diz de toda, sempre haverá prestação de conta. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Palavra ociosa é palavra sem temor, é palavra sem pensar, é uma palavra sem raciocinar. São frases que nós lançamos que certamente o céu está registrando. Não é? Eu digo assim, não, você não presta, você é um vagabundo, ou faz automutilação, diz, eu não presto mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. São palavras, não é? Então, tudo isso, segundo o texto, será colocado diante de Deus. Então, as palavras, diga, toda palavra lançada há um registro. Se não houver registro, não tem prestação de conta. Concorda comigo? Se toda palavra ociosa haverá ajuste de conta, então as palavras lançadas, as frases lançadas, as palavras ociosas, que não se pensa, que não se raciocina, que não processa, nós colocamos para fora, essa palavra aí é essa palavra que vai atrair demônios, maldições, problemas para a nossa vida e, além de tudo, o juízo. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto. Queridos, o poder da língua é algo muito forte. Com a língua, nós abençoamos as pessoas, e daqui a pouco, com essa mesma língua, nós estamos amaldiçoando. Com a língua, nós projetamos vida, mas com essa mesma língua, dependendo do temperamento, dependendo da circunstância, nós estamos matando irmãos. Matando. Então, o fruto aqui, que o texto está dizendo, comerá do seu fruto, significa que é o resultado, significa que é a consequência, significa que é o produto daquilo que eu fiz. As palavras, elas são sementes lançadas, que podem ser de vida ou pode ser de morte. Se for de vida, o fruto é bom. Se for de morte, o fruto é mau. Imagina, então não há maldição sem causa. A nossa mente, o nosso cérebro, a nossa alma, nós temos que parar para produzir palavras de edificação. A língua, ela carrega destino. Repete comigo, a minha língua carrega destino. Eu queria que você pensasse nisso, porque é pela língua que você vai projetar a tua vida. É a tua língua. Ou seja, a língua, ela não é somente um som. Ela não é somente um som. A língua, ela é uma planta. Ela é uma planta e quem planta, colhe. Porque o texto diz que é fruto. Não é? A língua é um fruto. Não é um resultado, o fruto de vida e morte. Se fala em fruto, a minha mente vai imaginar que a língua é uma árvore. E que se ela estiver plantada numa terra boa, ela vai produzir vida. Mas se ela estiver plantada numa terra árida, seca, enraivecida,
sem fruto do Espírito, ela vai jogar semente de maldição e não de vida. Então a língua, ela produz aquilo que está aqui dentro. A língua, ela só é a ferramenta, ela só é aquilo que nós projetamos que está dentro. O que está aqui dentro. E Tiago explica isso para a gente de uma maneira muito interessante. Tiago capítulo 3, todo mundo conhece o texto, mas eu faço questão de enriquecer aqui. Tiago 3, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Querido, presta atenção no que Tiago está nos dizendo. A língua, ela inflama o curso da natureza. Vamos repetir? A língua inflama o curso da natureza. Você percebeu que eu disse que a língua, ela é um destino? Você percebeu isso? Então nós começamos a identificar aqui que tem que haver moderação, tem que ter equilíbrio nisso aqui, porque tudo que nós produzimos, tudo que a língua está falando, está saindo do coração, está saindo daqui de dentro. Palavra sem governo interior, ela vira incêndio espiritual. Repita comigo: toda palavra sem governo interior vira incêndio. É o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que ela inflama, que é um fogo. Ou seja, o que significa governo interior? Língua sem governo. Significa que são palavras ociosas, são palavras que nós soltamos sem raciocinar, sem pensar. Quantas vezes nós lançamos uma palavra e essa palavra às vezes não tem como retornar, é uma flecha lançada. E depois, para consertar isso, fica muito difícil. Quando não há domínio dentro, governo, sem governo, é quando aqui dentro não tem domínio. Ou seja, o fruto do Espírito, ele não trabalhou isso aqui dentro de nós. Ou seja, quando nós produzimos desgoverno, quando nós produzimos alguma coisa que não está a favor daquilo dos princípios de Deus, então isso aqui fica desordenado, fica uma bagunça, fica uma coisa sem controle. E se aqui dentro está sem controle, o que nós vamos expressar é o quê? É descontrole. Lucas capítulo 6, verso 45, 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque da abundância do seu coração, fala a boca. Deu para você entender que isso é muito importante? Deveríamos enriquecer essa história, e eu vou falar dela mais à frente, para que todos nós saímos daqui hoje pensando muito nas coisas que nós fizemos erradas, processamos erradas, fizemos algumas coisas erradas, mas que pelo menos haja um gatilho que a gente pare de fazer isso. Então o governo é importante. A boca, querida, a boca, ela não improvisa o caráter. Não é a língua que improvisa o seu caráter. Não é a língua que improvisa quem eu sou. Não. Ou seja, ela revela aquilo que já está instalado dentro de mim. A língua só vai mostrar quem eu sou. Deu para você entender isso? Se eu sou equilibrado, se eu não sou equilibrado, se eu sou manso, se eu sou raivoso, se eu sou pacífico, longânimo, se eu sou
destemperado. A boca, ela vai mostrar o caráter sobre o aspecto do homem carnal e do homem espiritual. É pela palavra, é pelo aquilo que você está lançando e as pessoas estão ouvindo. Efésios capítulo 4, verso 29, diz assim, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Você já pensou? Olha a orientação que a Bíblia está nos trazendo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é a palavra torpe? Então eu vou amansar. Palavra ociosa. Tá bom para vocês? Mas eu posso agregar peso. Palavrão. Crente falando palavrão. É isso? Ele destemperou, ele saiu do controle e agora a boca vai falar um palavrão. Ou vai lançar uma maldição. É disso. A Bíblia está dizendo, não faça isso. E ele diz, olha, o que você tem que fazer é assim, só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. O que nós temos que fazer é trazer palavras de edificação, que promova graça àqueles que ouvem. Ou seja, as palavras que nós falamos, elas não são neutras. Repete comigo, toda palavra que eu falo não é neutra. O que a palavra é neutra? Palavra neutra é aquela que não vai causar nenhum problema. Palavra neutra é aquela que não traz repercussão em nada. Não. Ou seja, a palavra edifica ou não. Ela pode edificar ou pode simplesmente corroer. Diga, a palavra edifica ou corrói. Não tem jeito. Ela não é neutra. Aquilo que você fala, ou ela edifica ou não edifica. Não tem meio termo. Ou ela constrói um ambiente de graça, ou contamina uma atmosfera. Repete comigo, a palavra, ou ela constrói um ambiente de graça, ou ela contamina toda a atmosfera. Eu estou falando de família, eu estou falando dos relacionamentos, eu estou falando da relação de amizade, pai-filho, filho-pai, marido-esposa, esposa-marido. Eu estou falando entre amigos. Essas coisas as trai bênçãos ou maldições? Isso deveria nos assustar, irmãos. Deveríamos estar preocupados, porque o que sai da nossa boca nunca sai vazio. Repete comigo, o que sai da minha boca não é neutro, nunca sai vazio. Ou ela sai carregado de intenções, ela sai carregado de direções, ela carregada de consequências. As palavras que nós lançamos, elas têm a intenção de alguma coisa. Quando eu falo e digo, ô meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te abençoe, a bênção do Senhor, a paz do Senhor, meu amado. Isso eu estou usando palavras que edificam, palavras de Deus, não é? Mas se eu estou falando mal de você, se eu estou entrando em área de atrito com você, o que eu lanço? Qual é a palavra que eu lanço um para o outro? Então haverá direção, e para cada palavra haverá consequência. O texto nos convida a falar sobre palavra ociosa. A palavra ociosa, irmãos, ela não é apenas uma conversa solta. Dá a ideia de que é
jogar a conversa fora. A palavra, ela é irresponsável. Fala, palavra ociosa é uma palavra irresponsável. Pro tolo não, pro leigo não, mas nós que somos crentes e que estamos aprendendo, aquilo que nós colocamos, que nós verbalizamos, nós temos peso. A Bíblia diz, de tudo, de toda palavra ociosa que você lançar, haverá registro e haverá cobrança. Então, nós temos que trazer isso para a responsabilidade. Talvez a gente esteja aprendendo hoje isso. As palavras, elas são responsáveis. Ela tem direção, ela tem intenção e ela tem consequência. Ou seja, é fala sem consciência. Palavra ociosa é falar sem consciência. Ou seja, ela fala do peso daquilo que ela não tem ideia do que vai provocar. Fala. Não sabe que lá na frente isso haverá consequência. Ou seja, é um som liberado sem temor. Fala, a palavra ociosa é um som liberado sem temor. Tudo isso está lá na primeira fase que Jesus falou com a gente. A palavra dita sem filtro é palavra dita sem mínimo de preocupação, ou seja, é uma coisa sem impulso, é algo impensável, ou seja, é ausência de governo interior, é ausência. Quando não há domínio dentro, haverá desordem fora. Fala, se dentro de mim não tem controle, o que eu vou verbalizar é sem controle. Quando eu verbalizo, quando eu falo algo impensado, irresponsável, ocioso, eu estou falando de tudo que está dentro de mim. Ela só é a ferramenta. Só é a ferramenta. A boca, ela não improvisa caráter. Ela revela o que está instalado dentro de nós. Vamos repetir? A boca não improvisa caráter. Diga, ela revela o que está instalado. Faz assim, dentro de mim. Fala, eu falo o que está cheio o meu coração. Mas nós queremos bênção. Nós estamos atrás das bênçãos. A palavra, ela não é neutra. Nunca foi e nunca será. Ela sempre produz algo, sempre. Constrói ou destrói. Ou ela aproxima ou ela afasta. Ou ela cura ou ela contamina. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Toda palavra não é neutra. Nunca foi e nunca será. Essa palavra, ela pode produzir algo. E o que ela produz? Ela pode construir, ela pode destruir, ela pode aproximar, ou ela afasta as pessoas da gente, ou ela cura, ou ela contamina. E aí vale perguntar, irmão, o que você tem feito com as suas palavras? Sendo você servo e serva de Deus, o que nós estamos fazendo com a língua? Uma frase impensada, presta atenção, uma frase inteira impensada, ela quebra vínculos, ela enfraquece a autoridade, ela fere a consciência, ela altera o ambiente espiritual. Eu vou ter que repetir, está sendo rápido demais. Você concorda, pastor? É isso. Uma frase irresponsável, uma frase completa sem responsabilidade. Essa frase, seja ela qual for, ela quebra vínculos,
ela enfraquece a autoridade, ela fere consciências, ela altera ambientes espirituais. Com uma frase. Cada declaração ociosa e irresponsável é um posicionamento invisível. Cada comentário, cada um desses comentários carrega peso. Cada palavra libera influência. Isso numa atmosfera social, mas principalmente espiritual. É com a palavra que nós alegramos o Espírito Santo, que atrai os céus a nosso favor, ou afasta. Simples assim, afasta. Por isso, deveria tudo isso nos assustar, porque falar é um ato de responsabilidade espiritual. Falar é um ato de responsabilidade espiritual. Nem botei social. E quem entende isso, aprende a vigiar com a própria boca, antes de tentar corrigir o mundo. Não adianta de nada eu tentar corrigir o mundo, tentar fazer, algo que não é real, se aqui dentro está tudo corrompido. Não adianta. Tiago ainda, no capítulo 1, no verso 26, diz assim, presta atenção, Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Eu peguei isso, se Jesus tem misericórdia. E eu vou ler o texto de novo. Se alguém entre vós cuida ser religioso, está falando com alguém, querido. Está falando comigo. Está falando com você. Você que está na internet. Há alguém hoje aqui que precisa ouvir isso. Alguém que se cuida ser religioso e não refreia a sua língua, está mandando um recado para alguém, talvez para mim. Antes engana o seu coração. Ou seja, o coração desse homem, dessa mulher, é um coração enganoso. E a religião que ele está anunciando é uma religião vã. Tu sabe o que é uma religião vã? Pela tua boca, você será condenado ao inferno. Vamos analisar isso melhor? Se você achou que isso é pesado, imagina o que vem aqui agora. Porque eu fui interpretar o texto. Eu só fui interpretar o texto. O que Tiago está tentando nos dizer no verso 26 é assim: não adianta ter uma pretensa devoção religiosa. Não adianta. Se a pessoa não consegue controlar o que ela diz, não adianta. Seus impulsos, a sua irritabilidade com muita facilidade, se irrita com facilidade, a sua impaciência, o agir, não tem humildade. É isso. Proferindo palavras que prejudicam os outros ou que são falsas, enganando o seu próprio coração, que dizem o seu coração é enganoso. Então é esse o texto. Vamos analisar mais profundamente isso, vamos afundar esse texto. Olha só, uma interpretação que Tiago nos traz. Não adianta, escuta, não adianta sustentar uma pretensa devoção religiosa, se a tua língua contamina você sem freios. Porque espiritualmente você não governa a tua fala, você não governa o seu coração. É isso que Tiago está nos falando. De nada vale levantar as mãos, de nada vale cantar hinos, de nada vale ocupar espaços sagrados. Ou seja, se no cotidiano, no dia a dia, os seus impulsos dominam a ira,
você explode com facilidade, você é impaciente, se torna padrão a tua vida. A humildade é substituída por uma reação orgulhosa. Eu vou repetir isso, porque a internet está aí para a gente alcançar bastante pessoas. Eu vou repetir para você entender isso, como isso é importante para nós hoje. De nada vale levantar as mãos, cantar hinos, ocupar espaço dentro da igreja, se no dia a dia os impulsos que você tem dominam você. Ou seja, e quais são os impulsos? A ira que você se explode com facilidade, a impaciência que se torna padrão da tua vida, a humildade que é substituída por reações orgulhosas. Quando a boca se torna instrumento de palavras que ferem a outras pessoas, vou repetir. Quando a boca se torna um instrumento de palavras que ferem pessoas, diminuem, expõem ou distorcem a verdade, a religião dessa pessoa deixa de ser uma expressão de transformação, mas passa a ser apenas uma encenação. É só encenação. É quando a gente diz, parece que é, mas não é. O problema não está apenas no que é dito, mas no que é revelado. A fala descontrolada, ela denuncia o interior do indivíduo. É um interior não tratado. É um interior ferido, machucado, que precisa de cura, precisa de libertação. Eu vou repetir. O nosso problema não está apenas no que nós falamos, mas está naquilo que nós revelamos. Nós revelamos, ou seja, a fala descontrolada, ela denuncia um interior que não foi tratado. Não foi tratado. Quem profere palavras falsas, quem profere palavras maliciosas, não engana apenas os outros. Não. Ela não engana os outros. Engana o próprio coração. O próprio coração, criando a ilusão de piedade, enquanto alimenta contradições, uma após outra, até que você é revelado. Até que a tua boca te condena. É quando você descobre a pessoa pelo que ela fala. Mas quando nós nos identificamos um com o outro e dizer, Ricardo não é nada disso. Eu ouvi umas palavras dele que mostrou o caratismo dele. Ele não é. Quando eu identifico o mau caratismo teu, Ricardo, isso é uma coisa natural entre nós, envolve o social, mas o mundo espiritual já te revelou há muito tempo. Você já está identificado no mundo espiritual há muito tempo. Há muito tempo. Isso não é grave, irmãos? Onde não há domínio da língua, há evidência de imaturidade espiritual. Não tem domínio da língua, fica muito claro a falta de domínio espiritual. E aí entra o ego, entra o espírito do engano, que você diz que é e você acredita que você é, mas na verdade quando você bota para fora, mostra exatamente o contrário. E onde a boca fere constantemente, eu vou repetir, onde a boca fere constantemente, o altar interno dessa pessoa ainda não foi purificado. Não foi. Você sabia que você tem uma arma muito perigosa? Sabia? Sua língua é um instrumento poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Religião, ela não é apenas seguir algumas regras ou rituais. A verdadeira religião de quem segue a Cristo
se reflete nas suas ações. E quando eu falo que reflete nas suas ações, a única expressão mais direta e objetiva é a língua. É a língua, é a língua. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Diga, a minha boca reflete o meu coração. Olha o texto. Se sua língua espere coisas ruins, ou seja, descontroladamente, isso mostra o que realmente governa a sua vida. Se a minha língua, se a sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isto fica muito visível e mostra realmente que nós não temos o governo da nossa vida. Uma religião vã, foi o texto que nós lemos. Quando as palavras e as ações são contraditórias, a religião torna-se vazia, inútil, sem valor prático diante de Deus. A verdadeira religião, a fé verdadeira, manifesta-se na compaixão pelos necessitados, e aí bota as viúvas, os órfãos, e na separação do mal e da corrupção do mundo. Enquanto nós não entendemos isso, a nossa religião é vã. Lucas capítulo 6, verso 44, Lucas 6, 44, diz assim: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem, olha só, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? O bem. O homem mau, do seu mau tesouro do seu coração, tira o mal. Agora presta atenção, porque da abundância do seu coração fala a boca. Queridos, eu não estou criando história aqui não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu de ímpeto contra ela e a corrente naquela casa, e ela não pôde ser abalada, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A expressão, querido, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos repetir? A boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui significa que o que dizemos reflete os nossos sentimentos, reflete os nossos pensamentos, reflete o nosso estado interior do coração. É isso que esse texto diz, que nós vamos refletir aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que é o estado interior do indivíduo. A boca, ela só reflete como um espelho, ela só faz isso. Uma reflexão sobre o tema envolve reconhecer que palavras gentis, elas edificam. Palavras gentis edificam, ou seja, surge de um coração nutrido, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de gratidão. Enquanto as palavras negativas são palavras agressivas,
ou seja, emanam de um coração completamente maltratado, ou seja, um mau tesouro, cheio de ódio, cheio de raivas e cheio de maldade. A passagem, ela nos convida a cuidar do que nós estamos alimentando o nosso coração. Por isso, se manifesta em nossas atitudes e na forma como nós nos comunicamos. Cada um sabe aqui. Eu, quando estou escrevendo isso aqui, eu estou avaliando o quanto eu preciso aprender com esse estudo. Espero que você esteja entendendo isso. O que podemos aprender aqui, querido, é isso. Ou seja, cuidado com o conteúdo interno. Tudo isso que nós falamos até agora, de tudo, desde o início, desde a reflexão até aqui, paro nesse ponto aqui. Repita comigo: eu preciso tomar muito cuidado com o conteúdo que está aqui. Já está aqui, é raiz, é árvore, está dando fruto. Tem que trabalhar isso rápido. Jesus disse que por toda a palavra ociosa nós seremos cobrados, haverá ajuste de contas. Se tem coisas que estão aqui dentro que precisam ser arrancadas, que saiam logo. É fundamental ter atenção ao que nós nos alimentamos, como nós estamos alimentando o nosso coração, seja através da leitura e do que ouvimos e das pessoas com quem nos relacionamos. Tudo que vem através dos olhos, tudo que vem através de conversas, ou entra pelo olho, ou entra pelo ouvido. Sem filtro, vai lá para dentro. E você tem que ter um gatilho para processar isso. Frutos do coração, olha só, querido, presta atenção. Frutos do coração não nascem por acaso. Não. Nascem do que é cultivado em silêncio. Vamos repetir? Frutos do coração não nascem por acaso. Eles nascem do que é cultivado no silêncio. Pensando. Primeiro pensa. Primeiro imagina. Até você tomar a decisão de botar para fora, tem um processo. É aqui que o Espírito Santo entra. É aqui que ele é acionado. O coração é o solo. E todo solo responde, ou seja, é receptivo a uma semente. Essa semente recebida, se for nutrida com o bem, com a verdade, com princípios sólidos e temor, ela produzirá naturalmente o quê? Bons frutos. Se nós colocamos coisas boas pelos olhos, pelo ouvido, vai cair no coração num solo fértil e vai produzir coisas boas. Ou seja, vai produzir para nós um amor que não é frágil, é robusto, fruto sólido, robusto. Diga: no meu coração, sementes boas vai gerar frutos bons. O primeiro fruto é um amor que não é frágil. Tu sabe o que é amor que não é frágil? É aquela pessoa que está recebendo os dardos, né, Jorge? Mas o amor está impecável. Não se magoa, não fica de mimimi, não chora daqui para lá, não fica magoado. Não, eu amo, simplesmente eu te amo. O meu amor supera toda ofensa, todos os dardos que venham. Eu não tenho esse negócio, eu vou sair da igreja, o pastor me magoou. Gente, outra coisa que acontece, além do amor, é a paz. Repete, paz. Diga: paz que não depende
de circunstância. Se nós colocarmos para dentro palavras de vida, se nós nutrirmos o coração com vida, a primeira coisa que nós vamos ter é um amor inabalável, é um amor firme, ok? Ou seja, é uma paz que não depende de circunstância, não depende, ou seja, é a esperança que resiste em qualquer pressão. Esse é o crente maduro. Ele é firme no amor, ele é constante nas relações, ele compreende a fragilidade, ele não se contamina, ele está firme, abundante, constante na presença, é ali, cheio de esperança. Mas se for alimentado com ressentimento, se a semente que entra são ressentimentos, são invejas, é orgulho, é comparação e pensamentos negativos, se isso entra dentro de nós, o resultado é inevitável. Aparecerá superfícies em forma de palavras, porque isso entrou. Eu vou repetir de novo. Mas quando for alimentado com ressentimento, um coração que é alimentado com ressentimento, ele alimenta a inveja, ele alimenta o orgulho, ele compara essas coisas e o pensamento dele é um pensamento sempre negativo. Você conhece pessoas negativas? Conhece? Crentes que não avançam. Qual é o resultado? Essa pessoa, ela fica tóxica, ela fica difícil até de se relacionar com ela. Fica difícil, é inevitável. Ela vai produzir o quê? Ela vai produzir palavras duras, atitudes impulsivas e comportamentos que ferem. Elas ferem, machuca. Palavras que machucam. A boca apenas revela a colheita do que foi plantado. Repete, a boca apenas revela a colheita daquilo que foi plantado. Diga comigo, ninguém produz do lado de fora aquilo que não foi cultivado do lado de dentro. Eu amei isso aqui. Vamos repetir? Mas você fala com a vozinha tão baixa, que o pessoal da internet vai achar que tem pouca gente aqui. Vamos lá. Repete comigo. Ninguém produz do lado de fora aquilo que não foi cultivado do lado de dentro. Começa dentro, amigo. Começa dentro. Diga comigo. Por isso, antes de tentar mudar os frutos, é preciso examinar o solo. Antes de corrigir a fala, é necessário tratar as raízes. Se não tratar a raiz, é por isso que ninguém cuida disso, ninguém trabalha nisso. Um convite à autocrítica, a essa transformação. A reflexão nos incentiva a examinar nossos próprios pensamentos. Toda essa reflexão que nós estamos fazendo aqui nos convida a um exame dos nossos pensamentos, sentidos, ou seja, para então cuidar desse tesouro interior. Tem que ter uma análise. Todos nós temos esse juízo. Nós temos um dispositivo de análise. Fecha os olhos, eu vou pedir você para abrir. Fecha os olhos e repita comigo. Fechou o olho? Fechou? Eu vou fechar aqui. Você na internet, fecha o olho. Pronto, assim. Agora diga comigo. Nesse momento, eu estou pensando. Pensando muito antes de falar. Pode abrir o olho, acabou. É só isso. Pensa no que você vai falar. Pensa. Por quê? Porque nós iniciamos esse texto dizendo que de toda palavra ociosa que o homem disser, haverá cobrança.
E a cobrança não é numa relação entre eu e você, é os céus. Diga, todas as minhas palavras estão registradas. Diga, no céu. E o Senhor está dizendo, e o que está registrado no céu, eu vou cobrar de vocês. A tua boca, eu vou cobrar cada palavra. Não é algumas palavras, é toda. Em resumo, a frase é um lembrete de que a autenticidade da nossa fala está ligada à saúde do nosso coração. Boca, língua, fala e coração estão interligados. Boca, a língua, ela está diretamente conectada ao coração. É uma via direta, Josival. É uma via. Tu está gravando, Valval? Jesus do céu. Então ela é direta, é uma via expressa. Diga, a boca fala do que está cheio o coração. Acabou. Portanto, é preciso vigiar as influências que recebemos para que o que sai de nós não seja um reflexo que não venha a ser a verdade, que não venha a ser a coisa boa que nós queremos. Ou seja, não é algo que venha nos contaminar. Você vai falar, você vai expressar, você vai dar um desejo a alguém, você vai fazer algo, pensa. Aquilo que eu vou falar edifica? Aquilo que eu vou falar produz fruto bom? Não produz? Cala a boca, não fala. Não fala. O trecho que está em pauta aqui, a boca fala do que o coração está cheio, significa que aquilo que dizemos reflete o que está dentro de nós. Ou seja, se temos pensamentos e se temos sentimentos bons, como amor, bondade e gratidão, nossas palavras tendem a ser gentis e edificantes. Se dentro de mim tem a semente do amor, da compaixão, da misericórdia, da paciência, se dentro da minha alma estou gerando fruto do Espírito, quando eu vou falar o quê? Vou falar coisas que edificam, vou falar coisas boas, porque o coração está cheio de vida, cheio de esperança. Por outro lado, se guardarmos mágoa, se guardarmos raiva ou inveja, nossas palavras irão igualmente revelar tudo isso. Tudo isso. A agressividade, a rispidez das palavras de alguém podem ser traços de um coração cheio de maldade, cheio de dureza, que precisam ser tratados diretamente com Deus. Encontramos personagens que demonstram as atitudes que provam isso. Vamos falar de Caim. Caim, que nutria inveja e nutria amargura do seu irmão. Deus avisou a ele, deveria dominar esses sentimentos que passavam pelo seu campo das palavras. Ou seja, Deus estava dizendo, Caim, controla os seus sentimentos, controla o seu coração, porque se você não controlar o seu coração, o diabo, Satanás, que está vendo tudo, ele prevalecerá sobre ti e vai fazer sobre ti o desejo dele. Qual era o desejo? Matar. Exatamente. Ou seja, toda essa possibilidade que foi colocada em discussões entre Deus e Caim, ou seja, a hostilidade contra Abel prevaleceu. Ele não quis ouvir Deus. Ou seja, depois que ele ouviu o conselho de Deus, ele desprezando, o que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão dele. Ou seja, do pensamento, do sentimento à ação. É isso. Outro exemplo é o de Davi, que antes de enfrentar Golias, declarou palavra de fé, declarou palavra de coragem, revelando sua total confiança em Deus. Quando ele pegou o leão e ele pegou o urso, ele acreditava em seu coração
ele acreditava em seu coração que o mesmo Deus que tinha livrado ele do urso e do leão também livraria daquele violento gigante que era o filisteu. Ele diz: Deus me deu o leão e eu matei. Deus me deu o urso e eu também matei. O Deus que me deu o leão e que me deu o urso vai ser o mesmo Deus que vai matar esse filisteu. E ele diz: tu vem a mim com arco, com espada, com suas lanças, mas eu vou contra você. Repete comigo: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. É o coração. Ele estava cheio de Deus no seu coração, e ele venceu. Isso nos ensina que um coração cheio de fé em Deus manifestas em palavras e ações que glorificam ao Senhor, mesmo diante de problemas, mesmo diante de desafios na vida. O mundo diz: no mundo tereis aflição, mas que nós temos que ter um coração cheio de bom ânimo. Mateus capítulo 12, verso 34, Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você vai perceber, irmãos, que a preocupação aqui é algo muito sério. A boca é algo extremamente sério. A boca, ela pode nos levar para o céu, ou ela pode nos levar para o inferno. É um indicador. Diga comigo: a minha boca, a minha língua, as minhas palavras são indicadores do céu e do inferno. Não é possível colher frutos bons de árvores ruins. Querido, não é possível colher frutos de edificação em árvores que são ruins. A árvore é ruim, o fruto é ruim. A árvore é boa, o fruto é bom. Não dá para nós sermos duas coisas. Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Voltamos a Elias. Um coração que se alimenta de coisas más, ela reflete palavras e atos. Vou repetir: o coração que se alimenta de coisas más, ela vai refletir isso em palavras e atos. Ela está expressando o que está lá dentro. Mas o texto diz: por mais que se tente disfarçar, a boca fala o que o coração está cheio. Não adianta, mais cedo ou mais tarde você se revela. Não adianta você, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia. Ó, aquele irmão lá, uma bênção, meu Pai do céu, olha lá, fogo puro, é bênção, é bênção. De repente você se distrai e solta. E quando você solta, a pessoa: gente, meu Deus, olha o que ele falou, que escândalo, não era nada disso que eu pensava que era. E a igreja está assim, cheia. Mas isso não se revela entre nós, não. Às vezes cai um ali, cai outro lá, mas quem está em casa é que sabe. O vizinho da direita, da esquerda, dos fundos, esse sabe exatamente quem tu é. Quando Jesus declarou essas palavras, disse coisas boas e coisas más. Ele falou de tudo. Palavras que são boas e palavras que são ruins. Jesus, ele foi bem claro nisso. Um coração que se alimenta da palavra de Deus reflete a fonte. O coração que se alimenta da palavra de Deus, ele vai refletir diretamente a fonte. Por mais tímido que seja, vocês são a luz do mundo, vocês não podem se esconder diante de uma cidade construída sobre um monte. O Senhor diz: vós sois a luz do mundo.
Agora, queridos, se o seu coração está voltado para os prazeres do mundo, por mais que se preocupe com as palavras, uma hora o seu coração será revelado pelas suas próprias palavras. É uma hora, é um deslize aqui, é um destemperamento aqui, é uma palavra solta. O interessante de tudo é que isso pode valer entre nós nos nossos relacionamentos, mas ninguém se esconde no mundo espiritual. O mundo espiritual já conhece você há muito tempo. Por isso, servir a Deus não é só dizer ser servo de Deus. Servir a Deus significa semear, não só dizer que semeia. Não, eu semeio, não. Semear é diferente. Você dizer que você faz uma coisa e você não faz. Dizer que você cumpre algo que você não cumpre. No mundo prático, nós temos que ser identificados pelos nossos atos. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Desvia, olha aqui, Provérbios 4:23, desvia de ti a tortuosidade da boca, desvia, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Você não acha que é importante? Desvia de ti, língua torta, lábios cheios de perversidade. Este versículo destaca a importância de cuidar do coração, já que ele influencia todas as áreas da nossa vida, incluindo as palavras, pensamentos e ações. Provérbios 10:11, diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Vamos lá. Aqui, a relação entre boca e o coração é clara. Quem tem um coração justo fala coisas que trazem vida e bênção e promove paz. Mas os perversos falam sempre com agressividade, falam sempre com rispidez e promove contenda. Diga, promove contenda. Diga, promovem divisão, briga. O Espírito de Deus não está nesse negócio. Não está. A sabedoria no coração influencia diretamente as palavras e a maneira com que alguém se comunica. É Tiago, mais uma vez, que fala no Tiago capítulo 3, verso 12, ele diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Vamos então analisar esse texto, esse versículo. Diz assim: vamos dar a esse versículo aqui uma interpretação que nos leva direto ao ponto da realidade de muitos de nós aqui. Esse verso aí, acabei de ler. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Repitam, todos tropeçamos em muitas coisas. Vamos analisar isso aqui? A primeira verdade do texto é muito desconfortável. Ninguém aqui está acima de falhas. Ninguém. O texto diz que é todos. Não existe crente blindado contra erro. Não existe. Não existe maturidade que elimine totalmente a possibilidade de tropeço. Todos nós tropeçamos, todos. A Bíblia, ela começa nivelando todos nós. Líderes, membros novos, antigos, novos convertidos. Todos nós tropeçamos. Todos. É isso que Tiago está dizendo. Isso demonstra que qualquer sensação
de superioridade, ela é completamente passível de uma análise. Não adianta você... A Bíblia diz que todos. Por quê? Porque nós não controlamos o corpo. Mas o versículo, ele não para aí. Ele avança para um ponto mais profundo ainda. Ele diz, se alguém não tropeça em palavra. Olha o texto. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Então, todos tropeçamos. Todos tropeçamos. Mas aquele que não tropeça em palavra. Deu para você entender? Está dando para entender o texto? Então, aquele que não tropeça em palavra, este. Então, tem alguém. Fala assim, esse cara sou eu. Para, esse cara sou eu. Tem uma música aí do Roberto Carlos que tem. Sei lá o que é. Agora eu lembrei, vocês ficam... tem, corta aí. Mas não tem esse cara sou eu? Não, esse cara sou eu. Fala, esse cara sou eu. Alguém que não tropeça em palavra, ou esse varão, ele é perfeito. Aqui não se fala de perfeição absoluta. Todos tropeçamos. Está certo, pastor? Não é uma fala que abrange o nível de perfeição total. Ele aqui tira a fala. Ou seja, aqui a maturidade, ela não é completa de alguém que espiritualmente seja uma pessoa ajustada. Não. Por quê? Porque a palavra é o reflexo mais rápido do interior. Por isso é perfeito. Se o homem refreia a língua, se ele refreia os seus impulsos, se ele pensa antes de falar, ele não atrai demônio para perto dele. O cheiro é bom, é agradável, é incenso suave ao Senhor. E o Senhor diz, esse aí é perfeito, esse domina. Ele tem problemas, todo mundo tem problema, mas como ele retém a língua, e da boca desse homem sai coisas que edificam, então eu vou dizer que por mais que ele fale, ele para mim é perfeito. Todos tropeçamos, todos, mas aquele que refreia sua língua, ele, aos olhos de Deus, ele reflete o que está no interior dele. Isso é coisa boa. Pensamentos ainda podem ser ocultos, intenções podem ser disfarçadas, mas a fala, ela revela o que realmente governa o coração. Diga comigo, os meus pensamentos podem ser ocultos, as minhas intenções podem ser disfarçadas, mas a minha fala, ela fala, revela diretamente quem eu sou. Eu posso pensar, eu posso ter a intenção, eu posso, é impossível, mas se você mantém isso trancado no teu oculto, a tua boca não vai dizer, você não deu asas, você trancou, você travou, você reteve isso. Ou seja, a nossa fala, ela realmente, ela governa tudo isso. Nós temos que ter esse dispositivo. Ou seja, tropeçar na palavra, querido, tropeçar na palavra é reagir sem pensar. Tropeçar na palavra é ferir quando poderia curar. Eu tenho poder para curar, para edificar, para construir, mas eu estou usando a minha boca para fazer exatamente o contrário. Tropeçar na palavra, ou seja, é exagerar, significa distorcer. Exagerar na palavra significa murmurar.
significa explodir. Fala. Palavras sem controle. Explodiu. Olha, eu vou explodir contigo, hein? Olha, para porque eu vou explodir, hein? Eu vou sair do controle, hein? Tô te avisando, hein? Não mexe comigo não, hein? Se você... Olha, que quando eu explodir, tu já sabe, hein? Vai sair da minha boca uma série de coisas que não eram para sair. Isso acontece muito entre marido e mulher. Ou seja, tropeçar em palavra é ironizar. Tropeçar em palavra é mentir. Tropeçar em palavra é liberar julgamento precipitado. Conhece alguém que faça isso? Conhece alguém que faça isso? Julgam, sentenciam, bota a metralhadora e atiram sem misericórdia. Não é isso? Não é isso? Ferem, machucam. É isso. A língua, ela é pequena, segundo Tiago, mas denuncia o tamanho do domínio que nós temos, ou que nós não temos. Sobre quem? Sobre você? Não. Sobre mim mesmo. Então essa língua, ela é pequenininha, ela é bem pequena, mas é ela que mostra o domínio que nós temos. É através dessa língua que nós vamos dizer exatamente quem nós somos. É isso. Quem aprende a governar a própria boca demonstra que já desenvolveu o domínio interno. Eu vou repetir mais uma vez. Não, vamos todo mundo, bonito, que o pessoal está assistindo ali na internet, vamos lá. Quem aprende a governar a própria boca demonstra que já desenvolveu domínio interno. Se você não tem domínio interno, isso não acontece na tua vida. E, querido, domínio interno, olha só, presta atenção. O domínio interno é um sinal de crescimento espiritual não teórico, prático. Vamos repetir isso. Domínio interno é um sinal de crescimento espiritual que não é teórico, é real. É real. O texto conclui dizendo que aquele que não tropeça em palavra é poderoso para também refrear todo o corpo. É isso que o texto diz. Em outras palavras, quem governa a fala, governa a si mesmo. Fala, se eu governo a minha fala, eu governo a si mesmo. É isso que o texto diz aqui. O texto diz exatamente: aquele que não tropeça na palavra é poderoso para também refrear o corpo inteiro. Em outras palavras, quem governa a fala, governa a si mesmo. Se a língua está sob o controle dos impulsos, estão sob o controle dos impulsos. Se os impulsos estão sob controle, as atitudes também estarão. Eu vou repetir. Presta atenção. Se a língua está sob o controle dos impulsos, estão sob controle. Agora, se os impulsos estão sob controle das atitudes, também estarão. E se a fala é um termômetro do caráter, trazendo isso para a nossa realidade como crentes, muitos de nós queremos dons de autoridades, reconhecimento espiritual, mas ainda não vencemos batalhas básicas de maneira que nós nos falamos um com o outro. Queremos avanço espiritual, mas não avançamos. Aí estamos estagnados, parados, sem crescimento. Queremos poder, queremos o altar,
mas não dominamos a nossa língua dentro da nossa própria casa. Não dominamos. Desejamos unção, mas tropeçamos em palavras privadas. O versículo nos leva direto ao ponto. Maturidade espiritual não se mede pelo o que é manifestado publicamente, mas pelo domínio que exercemos sobre nossa própria língua. Maturidade, essa pessoa é madura, esse homem, essa irmã, essa pessoa é uma pessoa equilibrada, madura. E veja bem, essa visão, ela não é entre nós, ela é uma identidade divina. É os céus que diz se nós somos ou não maduros. Maturidade espiritual não se mede pelo que manifestamos em público, mas pelo domínio que exercemos sobre a nossa própria língua. Aí você está crescendo. O Senhor diz lá em Êxodo, né? O Senhor pelejará por vós e vos ficai quieto e vede o leão. Fica quieto, porque se você falar, tu atrapalha tudo. Às vezes, nos descuidamos e dizemos algo que não deveria. E o problema é que a palavra, depois que é liberada, ela não volta atrás. Não é. A gente fala ociosamente. Ela encontra destino, atinge alguém e marca essa pessoa. Eu falo, a palavra lançada, ela não tem retorno. Raramente você consegue consertar isso. Raramente. Ou seja, essas palavras, depois que elas são liberadas, ela não volta, ela vai ao destino. E quando ela bate no destino, ela vai encontrar alguém. E esse alguém vai receber uma marca, que pode ser boa ou não. Você pode matar uma pessoa. Você pode magoar uma pessoa. Você pode criar raiz de amargura nessa pessoa. Essa pessoa pode literalmente ir à linha até de suicídio, entrar no estado depressivo por uma palavra. Um momento de desatenção pode gerar consequências duradouras. Porque a língua, embora pequena, carrega força desproporcional. A língua pode ser venenosa não apenas quando grita. Conhece alguém que grita? Conhece? Alguém que grita. Mas quando essa palavra, ela vem com ironia. Eu vou repetir. A língua pode ser venenosa, sim, mas não apenas venenosa. Quando a língua grita. Ou seja, quando essa palavra sai com ironia. Essa palavra, ela insinua, ela diminui, ela espalha algo que não edifica. O veneno nem sempre está no volume, muitas vezes está na intenção. Eu posso falar baixo, eu não preciso gritar, mas eu posso matar você com a voz bem branda. Uma palavra no teu ouvido pode marcar você pro resto da vida. Então não é no grito. Você já percebeu? Vamos lá, presta atenção. Eu vou falar com o Divaldo. Eu estou bem com o Divaldo. O Divaldo está bem comigo. Pai do Senhor, Divaldo. Você vai bem, meu amigo? Você está tranquilo? Como é que está a família? Está tudo bem? Está tranquilo? Maravilha. Bom, eu não te vi domingo aqui na igreja, mas está tudo bem. Pô, bom, olha, Deus te abençoe. Agora eu estou com raiva. Agora eu estou com raiva do Divaldo. Essa é a palavra boa. Né? Você não está me vendo, não? Grita comigo. Não está ouvindo. Só isso que você... Então tu está baixo. Você é guerreiro, você não é fuzileiro, rapaz. Grita. Você não está me vendo aqui, não? Sim, senhor. E sim, senhor, droga nenhuma?
Ah, vai te catar! Tu não veio domingo na igreja? Não discute comigo não, hein? Não discute comigo não, hein? Aí eu vou perguntar pra você, tá gritando comigo por quê? Você está gritando comigo? Não, você que tá gritando comigo. Eu não sou surdo. Eu não sou surdo. Fala baixo. Essa é a relação de marido e mulher. Essa é a relação de marido e mulher, de pai com filho. Vem cá, seu miserável, eu te mato! Se eu te pego! Tá gritando por quê? Dá até samba isso aí, né? Sei lá, tá gritando por quê? Fala assim, tá gritando por quê? Eu não sou surdo. Eu não preciso gritar para expressar palavras. A distância que existe entre nós, ela não precisa ser grito, querido. Então, não é um aparelho auditivo com defeito. Fala, não é um aparelho auditivo com defeito. Fala assim, eu estou gritando porque o meu coração se afastou do dele. Por isso nós gritamos. Lá vem você com a musiquinha. Nós gritamos porque há uma distância de alma. E a gente grita. Você pode falar tudo isso. Você pode falar tudo, mas fala baixo. O vizinho não tem que ouvir, o irmão tem. Fala baixo. Calma, calma. Fala, isto é descontrole. A língua, ela pode fazer isso, querido. Não é fácil controlar a língua, porque ela responde rápido às emoções. Não é fácil controlar tudo isso. Não é fácil. Por quê? Porque ela controla diretamente as emoções. Ela reage ao orgulho, ela reage à impaciência, ela reage à ira, ela reage ao desejo de ter razão, ela tenta justificar para si todas as coisas. Por isso ela se torna um campo de batalha na maturidade espiritual. O crente que é maduro, o crente que está sendo atraído para os céus, ele é manso. Ele trata as coisas com mansidão, com equilíbrio, mesmo no momento de adversidade, de irritabilidade, ele se mantém equilibrado. Controlar a fala exige vigilância interna. Repete, controlar a fala exige vigilância interna. Ou seja, exige pausa antes da resposta. Fala, exige pausa antes da resposta. Exige humildade para calar quando o ego, ele quer gritar. O ego quer gritar, o ego quer briga. Mas o domínio próprio, o equilíbrio, a mansidão estanca. Quando você aprende a ter cuidado com essas palavras, você desenvolve o domínio próprio. Você desenvolve o que é real para nós. Não apenas a aparência, o equilíbrio. Quem governa a língua demonstra que já começou a governar pensamento. É profundo. Vamos lá. Quem governa a língua demonstra que já começou a governar pensamentos. Diga, a governar impulsos, a governar atitudes. Cara, é extremamente forte. E onde há domínio da palavra, aí há uma evidência concreta do crescimento responsável diante de Deus. Quando isto está dominando nossa vida, que nós estamos cedendo a tudo isso, demonstra claramente uma responsabilidade espiritual. E fazendo assim, e só assim, vamos atrair
as mãos de Deus a nosso favor. Que Deus abençoe. Semana que vem, a alma.